Vocês são a favor da saída do William? Porque, assim, 2 jogos atrás ele foi um dos melhores em campo. Foi 3, né, contra o Mirassol. Claro que fez uma partida horrenda contra o Muxuque, mas estavam colocando ele no mesmo barco do Marlon. Eu acredito que tem que ir para o banco. E aí, como que vocês pensam na utilização do William? Acham que ele tem que sair também? Ele tem proveito? Começa aí, Amanda. Oi, Emerson, eu ainda tenho um fio de esperança com relação ao bom futebol do William. Acho que é um atleta que, diferente do Marlon, nesse sentido, por mais que tenha também no extracampo incomodado muito os torcedores, mas tecnicamente eu vejo ele superior ao Marlon. Eu acho que você não ter tanta opção no mercado, você acaba sendo forçado também a tentar resgatar o bom futebol do atleta. O que tem me incomodado, e aí não tem muito a ver com o William, mas sim nas escolhas feitas pelo treinador, é que muitas vezes o mau rendimento do William não abre brecha para a concorrência no caso do Fagner, né? Então, assim, se você pensar, talvez o Fagner, eu vou utilizar da mesma palavra do Leonardo Jardim, para ter colocado o Marlon como titular, é porque ele estava treinando bem. Será que o Fagner está treinando tão mal assim? Que força cada vez que passa, entra e sai jogo, é sempre a escolha William? Eu concordo que para você resgatar o futebol do atleta, ele tem que estar jogando. Mas será que tem que estar jogando todo jogo? 90 minutos? Então essa é a minha discussão. Eu acho que essa competitividade ela é boa a partir do momento que você oferta também para o banco de reservas entrar. Porque isso pode mexer com a cabeça do jogador. E, infelizmente, isso não tem acontecido com o Cruzeiro, né? O Fagner tem jogado pouquíssimo. Então, acho que talvez seja a hora também de dar a oportunidade, ser justo com o outro profissional. Até para a gente ver como vai desenvolver o Fagner, tendo possibilidade de ter uma continuidade, não só um jogo. Vamos dar chance agora para o Fagner, vamos ver como que ele se desenvolve. Porque, aparentemente, né, o William a gente já está vendo. É um jogo sim, 3, 4 não. Não sei, talvez seja a hora da gente testar o Fagner um pouco mais. Estou bem alinhado com isso que a Amanda colocou. O William, ele me irrita muito porque ele é melhor do que o Marlon. Ele é muito melhor do que o Marlon. E aí fica escancarado que ele não estar desempenhando bem já há algum tempo passa demais pela questão de falta de postura, de comportamento. Eu até falei ontem por aqui na live da noite que aquele lance que o William, completamente desconectado da realidade, tenta dar uma caneta pro jogador do Muxuquiruna, de frente pro Leonardo Jardim, o Jardim claramente fica descontente. É como se ele dissesse: tá vendo, Jardim, eu não quero ser recuperado, você quer me recuperar, mas eu não quero. Me parece isso, sabe? A partida do William contra o Muxuque foi horrenda, contra o Internacional também, tomou um baile pro Carboneiro, e contra o Mirassol, que de fato ele conseguiu ter uma boa performance, a melhor em muito tempo, sofreu demais na parte defensiva, né? Mas até que eu acho que naquele jogo em específico o William não teve um problema de postura. Mas já é algo costumeiro, pelo menos nos últimos meses, ver o William em campo muito desconectado. E já teve caso de dar letrinha fora de campo também. Não no mesmo ritmo que o Marlon, né? Porque o Marlon fez isso por mais vezes. Mas o William claramente vai ficar, né? Ontem estava até na reunião feita pelo Pedro Lourenço, uma reunião claramente com lideranças do elenco, né? É espantoso saber que o William é um dos líderes desse elenco com a postura que tem, porque líder tem que dar exemplo. E hoje o William não dá. Mas é um jogador qualificado e se está no Cruzeiro a gente tem que torcer para ser recuperado, né? Para que em algum momento ele possa virar a chave. Mas aí, concordando novamente com a Amanda, o Fagner tinha que ter alguma oportunidade, né? Eu acho que o jogo contra o São Paulo seria interessante nesse sentido. Dos jogos do Cruzeiro sob o comando do Jardim, o Fagner só fez um jogo, que foi contra o Democrata. Um jogo que ele até deu assistência, né? Foi muito bem na assistência, mas não teve uma grande atuação, é bem verdade. O Fagner até flerta com uma expulsão no segundo tempo, e o Jardim saca ele para colocar o William, que tem uma atuação pior. Depois disso, em termos de jogo oficial, o Fagner não entra mais. Ele entra na reta final do amistoso contra o Bragantino, não dá pra gente ver muita coisa, mas me estranha,
porque naquele momento que ele joga contra o Democrata, muita gente já pedia, e eu me incluo nisso, uma maior disputa nessa lateral direita, né? E quando o Fagner chegou, acho que essa era a expectativa. Agora, se o Fagner não tá treinando bem, se ele não tá entregando no dia a dia, é mais um erro do departamento de futebol, né? De trazer um jogador que não tem a capacidade de disputar posição com o Willian. Mas eu gostaria sim de ver essa lateral direita com uma disputa mais acirrada, né? Eu acho que o desempenho do Willian pede isso, e o que o Fagner apresentou pelo Cruzeiro, por mais que não tenha sido primoroso, mas não foi algo deplorável, né? Eu acho que ele ficou aí bem próximo ao que o Willian tem feito nos últimos tempos. Então, espero que o Leonardo Jardim possa olhar essa situação com carinho e que o próprio Fagner esteja focado no dia a dia, preparado para essa oportunidade que em algum momento pode surgir. Até falei aqui ontem, né, Caramujo, que aquela caneta que o Willian tentou dar à frente do Leonardo Jardim, se eu fosse o Jardim, tiraria o Willian naquele exato momento para colocar o Fagner. Eu já tenho pedido aqui também mais minutos para o Fagner, né? Porque o Fagner, nas poucas oportunidades que teve, não foi com o Leonardo Jardim, neste ano, até indo um pouco, né, o contrário que o Caio falou, não está apresentando igual ao Willian, não. Porque o Willian, contra o Bragantino amistoso, fez uma partida ok, contra o Mirassol foi a grande partida do Willian no ano, mas as partidas do Willian também têm sido horríveis. Então, acho que, apesar de pouco espaço e poucas oportunidades do Fagner, quando ele teve com a camisa do Cruzeiro, ele conseguiu desempenhar até melhor que o Willian, coisa que não está sendo muito difícil também não. E quando o Leonardo Jardim falou que ia trazer essa rotatividade, e imaginando e projetando que hoje temos um banco de reservas nessa posição, pelo menos para trazer também uma rotatividade, ainda que o Willian seja o titular mesmo, acho que o Willian tem que ser o titular, mas ele ter sido usado praticamente nenhuma oportunidade para o Leonardo Jardim, algo me espanta, porque vamos acabar nos deparando com aquilo que aconteceu ano passado, mas o reserva era o Wesley Gasolina, e aí chegamos ali no meio da temporada para o final, o Willian acrescentando jogos e mais jogos, e detalhe, nessas 4 partidas aí, as últimas, o Willian, além de jogar todas, ele praticamente jogou os 90 minutos, né? Então tem hora também que é para dar um descanso no Willian, e hoje temos, pelo menos na minha opinião, um reserva à altura, ainda que tecnicamente inferior ao Willian, aquilo que ele pode fazer, mas contra o São Paulo, falei no início da live, eu entraria com o Fagner, falei ontem também, no domingo é Fagner, entende o contexto ali contra o São Paulo, é um cara que nas poucas oportunidades, né, pelo menos apresentou bem em relação àquele titular hoje da posição, é um cara que talvez venha trazer algo defensivo que o Cruzeiro está precisando, que é um time melhor posicionado ali, principalmente pelo lado direito, por que não dar oportunidade para o Fagner? Então me espanta bastante também o fato depois do Leonardo Jardim ter chego no Cruzeiro e não conceder minutagem ao Fagner, quem sabe no domingo contra o São Paulo, o Fagner vai ganhar a minutagem, até para descansar um pouco o Willian, como eu disse, são 4 aí jogos seguidos, jogando todos os 90 minutos aí, então que ele possa também, senão vamos acabar deparando o Willian chegar no final do ano ali com mais de 50, 60 jogos novamente, e isso vai implicar, logicamente, no rendimento dele, que já não tem sido tão bom assim já no início da temporada.